Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar um tarô que eu fiz, tá? O tarô são quadros que foram pintados, tamanho grande A4 em aquarela e guache, anos atrás. São os arcanos maiores do tarô, tá? Que eu fiz num sentido universo magístico, quis trazer essa energia, concentrar essa energia no tarô através desse universo magístico, através dos arcanos maiores principalmente, tá? Porque os arcanos maiores são a base do processo da alma em seu caminho, em sua evolução, vou dizer assim, tá? Então eu queria apresentar o tarô. Eu também queria utilizar o tarô para falar sobre isso, sobre o caminho da alma, tá? Eu vejo o tarô como o que seriam os arcanos maiores, o caminho da alma e seu processo de evolução. Quem criou esses arquétipos, como dizia Jung, eu vou falar que são forças, tá? São modelos, são meios inerentes à alma que forçam ou tentam pelo menos direcionar a alma num caminho correto, um caminho certo, evolutivo para a sua transformação, que seria o processo natural dessa alma, tá? Então esses modelos que foram criados antes da própria criação servem como alicerce e baluarte para que, como pesos e medidas, pudesse fortalecer a alma em seu processo e direcionar ela para um caminho seguro, assim, né? Caso essa alma escolha mesmo caminhar ou ficar parada em algum lugar, você vai perceber que você pode estar parado em alguma carta por muito tempo, tá? Vidas assim. E não direcionando o seu caminho para um processo de transcendência, né? Porque a alma começa do alfa e termina no ômega. Então é o alfa e termina no ômega. Parece o mesmo lugar, mas é o mesmo lugar numa outra transcendência, numa outra frequência. É uma passagem, não tem palavras sobre isso, mas é uma passagem evolutiva, falar assim, uma passagem de frequência total, né? Para uma outra realidade, estando no mesmo lugar, porque no fundo a gente não sai do mesmo lugar, a gente só muda o nosso entorno e a situação que a gente sempre se encontra. Então vou falar do começo, tá? Então assim, na minha visão, tá? Na minha visão em relação à alma e seu processo e o que o tarô tem a ver com isso. O que essas imagens têm a ver com isso e por que essas imagens são tão significativas, né? São vivas em si, têm uma vida própria em si, tá? Tudo começa então com carta 0, que é o louco, tá? O louco. O que é o louco? O louco é o agênero, a gênese. Antes da gênese acontecer, o louco já existia. O louco é lila, né? O deboche divino, a ironia. Então o louco é aquele que antes de tudo for criado, ele já estava lá, ele sempre esteve. O louco não está preso, o número dele é um 0, que pode ser também um portal, né? Um círculo com nada no meio. Então o louco é aquele que atravessa todas as faixas de dimensões, né? Ele tem acesso aos buracos de minhoca, falar assim. Ele pode estar em todo lugar, porque ele não tem uma forma, ele é amorfo, ele não tem peso, ele não tem uma consciência. A nossa sorte é que o louco não sabe que ele existe porque ele é louco. Então ele não tem consciência de si. Se o louco soubesse que ele existisse, ele comeria tudo. Tudo seria devorado por ele, porque ele jamais deixaria que algo existisse que não fosse só ele, tá? Então essa é a nossa sorte, que o louco é louco. Se o louco não fosse louco, a gente estaria perdido. Então o louco, a gênero, a gênese, aquele que está antes da gênese, então ele não tem polaridade nenhuma, está em todo lugar e caminha junto. Está em todo lugar ao mesmo tempo, então ele caminha junto com a gente. Ele pode ser seu amigo e pode ser seu inimigo, depende do modo que você lida com ele, tá? Aliás, se ele é bom ou se é ruim é só uma perspectiva sua na tua situação, mas o louco é o que ele é, louco. Sorte do louco que ele existe também, porque ele impulsiona a gente quando a gente se coloca numa situação de teimosia, né? De burro empacado. Aí chega o louco ali e transforma a situação, nos empurra, seja ladeira abaixo, seja morro acima, seja diante de uma porta ou diante de uma janela. Ele faz o seu processo de transformação. O louco não está interessado se aquilo é bom, se é ruim, se aquilo vai doer ou não. Ele não tem esse consciência. Como eu falei, o louco não é consciente de si. O louco, ele só quer o caos. O louco só quer o caos em si. Ele não liga para nada, mas ao mesmo tempo, a única coisa que
Se pudesse falar que ele se importasse de alguma coisa, eu preciso empurrar, eu preciso de empurrar as coisas, eu preciso direcionar, eu não posso ficar parado. Tá? O louco nunca para, ele é movimento, ele nunca está contente. Apesar que não tem essa consciência de estar contente ou feliz com alguma coisa, ele é o que ele é. Tá? Então o louco é aquele que brinca com as fases, né? Ele joga para cima, joga para o alto, revira para o alto, revira para o outro. É aquele que usa um manto estrelado com toda a sabedoria, com toda a consciência, mesmo não estando consciente de nada. Ao mesmo tempo que ele pisa no chão, na terra vermelha. Então ele tem toda a força em si, nele mesmo. Então, a Gênese. Então, quando Deus, a Gênese, quando criou-se, saiu-se do louco, né? O louco nunca sai, né? Passamos de carta, caminho da alma, lembra? Para a criação, deu-se a criação. Então, carta 1, tá? Aqui, carta 1, mago. Então, deu-se a criação. Com a criação saiu-se, você saiu de um estado de unidade, um amálgama todo unido, para um estado de polaridade, porque tudo se dividiu. Porque quando deu a Gênese, criou-se o que? O outro. Teve-se a consciência que existe o outro. Porque agora tem um espelho, e com o espelho, com esse outro, eu posso me ver. Agora, eu sei que eu existo. Há um outro ali, esse outro reflete para mim que eu existo, que eu sou real, que tenho uma realidade aqui presente. Com a divisão, com a dualidade, cria-se as polaridades, positivo e negativo, yang, yin, masculino e feminino. Divide-se tudo para que tenha consciência em si da própria existência, porque antes não havia consciência de nada, porque tudo era uma coisa só, tudo uma bola, uma pedra, uma amálgama. É que a alma se divide para se conhecer, para saber que ela existe, para ter uma finalidade, um caminho. Para que você foi criado? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu caminho? Qual é a sua essência, a sua consciência? O que ela representa de ti? Então aqui vem energia yang, o positivo. O mago. O que é o mago? Abriu a caixa de Pandora e agora ele espalha. Abre a caixa de Pandora e joga os 4 elementos de forma indiferenciada, tá? Que não tem poucas formas aqui presentes, mas é de forma diferenciada para todas as direções. Agora é o momento de expansão, expandir a energia, expandir a natureza, abrir o caminho para aquilo se faça presente, para que tenha um palco, né? O começo do palco da vida. Então aqui a energia está se espalhando para começar a criação desse palco, criação da própria natureza, das próprias coisas, dos próprios objetos, da própria vida em torno de ser objeto, de objetificação das coisas, tá? Então aqui a energia começa com o mago no sentido da expansão, trazendo a tocha, né? A tocha da vida, o fogo, seja o primeiro elemento que teve uma substância, o fogo, porque agora cria-se a luz e a luz vai iluminar o caminho, né? Vai retirar o aspecto da escuridão e começar a iluminar esse caminho, enquanto a energia se expande. Expansão sem fim, tá? A primeira carta, a alma começa com a expansão sem fim dessa energia. Deu-se a expansão. Carta 2, que eu chamei de a bruxa. Então deixa a expansão, é agora a contração, energia yin, feminina, contração. Agora eu expando, agora eu trago tudo de volta para começar a gerar uma finalidade, uma forma. Então aqui tem a imagem de Seridel. Quem é Seridel? Seridel foi a primeira bruxa. É um caldeirão. Dizem os antigos que o caldeirão foi um presente de Hera para Seridel, um enorme caldeirão, tamanho que pessoas poderiam entrar dentro. E ali as pessoas se curavam, se transformavam, tinham coragem para enfrentar suas batalhas, que eram muitas, suas lutas, e por aí vai, tá? Então a energia se expandiu, agora a energia se contrai, e Seridel coloca toda essa energia nesse caldeirão para começar a gerar aquilo que a gente chama de vida. De uma forma objetiva, a vida. E nesse caldeirão, Seridel coloca as ervas necessárias para isso. Traz o fogo para o caldeirão, a energia, traz as ervas, traz a contração. O que é um caldeirão? Tecnologia arcaica. Um caldeirão de ferro fundido negro, é o útero artificial usado para criação. Por que ele é negro? Porque ele precisa entrar no núcleo, no lugar onde a luz ainda não chegou, para que a luz possa entrar lá nesse núcleo, nesse centro primordial e talvez possa criar um buraco negro de transcendência para outra realidade, para outra dimensão,
Aonde que vem o espírito que ocupa um corpo de algum lugar, que não é dali, entende? Precisa uma dimensão auxiliar que possa penetrar por esse ventre, por esse núcleo e ocupar aquela forma material, aquele corpo. Isso se faz com um caldeirão, que é uma representação de um útero artificial externo. De uma forma bem rudimentar, o cozinheiro, a cozinheira com a sua panela, com o seu caldeirão, ele junta coisas diferentes, pedaços de legume, vísceras, sementes, dentro desse caldeirão e cria-se o quê? Uma forma, um caldo, uma sopa, um guisado, para quê? Para alimentar os famintos, aqueles que têm fome. Quem são os famintos? Aqueles que têm uma necessidade. Qual é a sua fome, né? Você tem fome de quê? Os titãs perguntavam, você tem fome de quê? Todo mundo tem fome de algo, todo mundo necessita de alguma coisa. Então o caldeirão traz essa essência, você tem fome de quê? Está aqui o seu alimento, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. A bruxa. Expandir. Contrair, que nem a maré, que nem as batidas do coração. Expansão, contração, vem a carta 3. A imperatriz, tá? Aqui tem a imperatriz, a jovem mexendo com o caldeirão. Aqui ela junta o yin e o yang. O yin do caldeirão, carta 2, com o yang. Carta 1, com uma enorme colher de pau, que é o falo colocado dentro do útero, ela movimenta essa energia que vão começar a dar uma base, vão começar a gerar um movimento para que esse caldo primordial possa começar a borbulhar, possa começar a ser direcionado para a criação de coisas, criação de formas, tá? Continua jogando as ervas dentro, a essência criadora lá, aqui também da energia da mulher, do milho, continua jogando esse alimento para alimentar a fome que está aqui presente, o vazio que tudo quer ser consumido, né? Aquele vazio do louco que quer consumir tudo, ele precisa ser saciado agora para que ele não impeça o crescimento das coisas, a colheita, o crescimento, a renovação, a primavera, o outono, as estações. Saiu a carta 3, minha carta 4, tá? O imperador. Aqui a lei é imposta. Qual é a lei, qual é a diretriz, qual é o caminho, quais são as bases, quais são os limites, quais são os autolimites, aquilo que é, aquilo não é, aquilo que eu posso, o que não posso, o que pode ser direcionado em relação a essa alma, em relação aos atributos que ela possui, talvez nem sabe, né? E provavelmente não sabe, nesse momento ela não sabe nada ainda. Então aqui a lei é quem é imposta. Carta 5, o Hierofante, aqui tem Merlin. Na carta 1 era o mago, uma coisa indiferenciada, jogando energia. Aqui os elementos já estão presentes, já estão atuantes, tá? Aqui já tem os elementos criados, fogo, água, ar e terra. Então aqui Merlin está agora com a expansão, continua expandindo, mas aqui essa expansão tem um movimento concêntrico, de elemento com elemento. Agora tem uma finalidade, a alma começa a ter uma energia de transformação e gerar um corpo, uma linha, né? Um aspecto, tá? Então Merlin transformando os elementos, o Hierofante. Carta 6, os enamorados. Com a criação da alma, aqui é como se fosse o infinito, tá? Aqui é a união do imperatriz com o imperador. Yin e Yang se encontrando, se concentrando, a vida. Uma forma de gerar a unidade novamente para que a alma pudesse, novamente, continuar o processo de criação e sua recriação. Quando as duas polaridades se juntam, cria-se vida, tá? E nessa vida, nesse caso aqui, da alma em si, é expansão dessa energia. Carta 7. Aqui tem Hecate, tá? O carro. Hecate com seus dois lobos, as suas duas feras. Um claro, um escuro, dia e noite. Cada um olhando para um lado. Se cada roda do carro está olhando para um lado, então não está indo a lugar nenhum. Então aqui é o momento de juntar o claro e escuro, olhar para as tuas próprias sombras, aquilo que se esconde, aquilo que você não quer ver, unificar as forças para que a energia possa caminhar. Enquanto eu não olhar para o claro e escuro, enquanto eu não olhar para mim mesmo, mais profundo do meu ser, esse carro não caminha. A energia aqui fica estagnada e parada. Será que eu estou dando muito olhar para um lado, esse claro, achando que se eu ficar só olhando para o lado o outro desaparece? Ele não vai desaparecer, ele continuará ali esperando uma resposta, esperando o teu olhar, esperando a atuação concentrada de consciência, estar consciente de si mesmo.
Então, Hecate como abertura desse portal das sombras e para te acolher, para acolher os teus aspectos que você tanto renega, ou acha que não pode aceitar, tá? Que não pode se olhar, na verdade. Então aqui também, ó, energia dos chakras, os chakras estão abertos em alinhamento, a energia está sendo puxada, sendo concentrada no aqui e agora e possivelmente dentro da Terra. Eu existo, eu sou, eu existo. Carta 8, o julgador, aqui ó, com o livro da vida, o Akasha, os registros acásticos, aquele que porta a chama da verdade, do Criador, que se vê aqui todos os teus registros da tua criação, teus aspectos sombrios, aquilo que você, as tuas dívidas, os teus débitos, aquilo que precisa ser melhorado, ser consertado, ser trabalhado, aquele que vai concentrar, direcionar e julgar qual será o teu melhor caminho, qual será o teu melhor aspecto, aquilo que você necessita e precisa. O aconselhador, o cobrador, aquele que revê as tuas próprias dívidas e tenta arranjar os teus processos de uma forma mais simples, de uma forma mais útil, de uma forma mais humana. Carta 9, a eremita, tá? Coloquei a eremita aqui, este é esse o fogo sagrado, este é mantendo o fogo dentro dessa chama solar que está dentro do teu coração, dentro da abertura desse portal de consciência de ti mesmo, aquilo que te habita. Para eu atravessar a eremita eu preciso entrar nas minhas cavernas e trazer essa chama que está fora, aqui ó, o quadrão que está fora, para dentro. Preciso trazer o útero de volta para dentro de mim. Eu preciso trazer essa chama criadora de volta para o seu centro, para o seu ser, para que eu comece esse processo de transcendência. Senão eu não saio da porta, eu fico parado aqui, fisicamente aqui, entendeu? Eu preciso ter esse movimento de trazer para dentro, porque essa chama queime, revigore e transforme a minha própria escuridão. Carta 10, a roda. A roda só é roda porque ela roda. Se uma roda não roda, ela continua sendo uma roda. Uma roda parada não é uma roda, entende? Pode parecer, mas não é. Quem mexe a tua roda? Quem que movimenta a tua roda? Quem energia entra? Quem que está com a mão que movimenta essa roda? Ela está parada? Ela está quebrada? Se o louco movimentar a tua roda, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar rodando até ela quebrar, até que ela saia do seu eixo e se quebre, porque o louco é isso, tá? É diversão contínua, é prazer contínuo, é a esbórnia, tá? É o dane-se, eu só quero que essa roda gire e acabou, para nada, para propósito nenhum. Então quem movimenta a sua roda, qual é a mão que ela movimenta? É a tua espiritualidade ou você está perdido? Dentro de cada um de nós tem uma bússola, tá? Essa bússola está consertada, ela está voltada para o teu norte verdadeiro ou está girando em falso? Se a tua bússola está consertada, está voltada para o norte verdadeiro, de uma forma ou de outra você vai saber o caminho que você precisa seguir, você vai ser guiado, senão você vai ficar só girando, sem propósito nenhum, sem caminho, sem finalidade, sem consciência, de nada, muito menos de si mesmo. Então quem gira a tua própria roda? Essa roda da fortuna, que fortuna é essa? Para onde ela vai? Para onde ela te caminha? Aqui tem um timão, fiz uma roda, uma forma de timão. Atravessar os mares sombrios, atravessar os mares revoltos da própria consciência, atravessar aqueles mares mais profundos que você tem tanto caminho, tanto medo de ir, tem tanto medo de passar, aqueles caminhos obscuros que te fervem dentro. Então precisa dessa energia, do mago que atravessa essa energia para te guiar. A roda, quem movimenta a tua roda? Qual é a mão que ela guia? Que Deus é esse que guia a roda que é antiga? Ou se alguém guiando ela, não é ninguém. Carta 11, a tempestade. Depois dos mares vem o temporal. Aqui a unificação das energias, os 4 elementos, tá? A união delas, preciso unificar essas energias, os 4 elementos em mim, para ter o ser, a consciência pura e simples. Fazer esse movimento, essa tormenta interna, encontrar a harmonia dentro de ti mesmo. Carta 12, o enforcado. Aqui o louco de cabeça para baixo. O louco vendo, o louco se olhando, um lampejo de consciência, uma forma de se ver, ó. Aqui também é o auto-julgamento, de se julgar, que a espada caia sobre a minha garganta, retire de mim os aspectos sombrios que tanto me afastam da minha consciência, do meu ser, que eu me encontre mais, que eu me realize, que eu veja em mim aquilo que precisa ser trabalhado, ainda estudado, ainda aprensado, que eu me veja.
que eu retorne a minha consciência, ó, saia de cabeça para baixo onde me encontro e consiga me olhar de cabeça para cima, com os pés no chão e não com a cabeça na terra e os pés no alto, como muita gente se encontra hoje em dia. Falando agora da carta 13, depois do enforcado, a morte. A morte é o renascimento, algo precisa morrer dentro de mim, eu preciso deixar algo sair, algo precisa ser levado embora para que eu possa seguir em frente. Na caminhada da alma, a gente acumula muitas coisas que são supérfluas, que não interessam ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento e não tem nada a ver com nós. Coisas que a gente agrega que tem a ver com o outro, que a gente puxa para si tentando salvar. O outro que não quer a nossa ajuda, que não quer o nosso auxílio. Então a morte vem no nosso caminho para deixar ir, desapegar o peso extra, os sacos de cimento, os sacos de areia, para que aquela luz, aquele balão possa voar para alturas maiores de consciência. Carta 14, a temperança. Tem momentos que a alma precisa dar um refresco, precisa dar uma calma, precisa se sentar, relaxar e pensar no seu caminho, olhar para trás e ver aquilo que já passou, a sua caminhada, o seu processo, refletir sobre as suas ações, os seus aprendizados e aquilo que ainda falta, ver, aprender ou evoluir. Momento de reflexão. Às vezes a gente precisa dar esse momento de reflexão para nós mesmos, não adianta se movimentar como máquina, nós não somos máquinas. Nem máquina se movimenta eternamente, às vezes ela quebra, às vezes ela para, às vezes falta fluido, falta óleo, falta combustível para isso. Então a gente precisa sempre, muitas vezes, dar uma parada na nossa vida e olhar para trás, olhar no presente e olhar para frente. Tá? Definir as nossas ações, os nossos objetivos como alma, como processo espiritual. Carta 15, o diabo. Essa carta, então, teve aquela carta lá atrás de Hecate, lembra? Que tinham ver a sombra, luz e sombra, conectar, fazer esse abraço interno na sua totalidade. Então, quando chega esse momento, encarar as sombras de frente. Aqui não tem mais como fugir, eu preciso encarar minhas sombras, lidar com elas de frente, com coragem, com vitalidade, com alma, com A maiúsculo, fazer esse abraço interno, meu total na minha presença e enfrentar os meus medos. Enfrentar aquilo que eu tanto fujo. 16. A torre. Tendo enfrentado os meus medos, as minhas sombras, eu me encontro em relação à torre. E essa não é uma torre que está pendente, que está caída. Para onde ela vai, se ela vai cair, se ela está em pé ou se ela está deitada, depende de você, dos processos que tem aqui, ó, das fases da lua, aqui das tuas fases. E como essa torre se encontra? Se encontra em pé? Ela caiu? Ela se abalou? Como se encontra a torre que habita dentro de você? A sua estrutura continua firme? Continua resistente? Ou é uma estrutura falida que precisa de reajustes? Pode ser reajuste físico, emocional, espiritual, mental. Às vezes tudo isso está interrelacionado e você não está olhando um aspecto ou está olhando só para um aspecto e negligenciando os outros. É preciso a totalidade da estrutura para que a gente permaneça em pé, como espírito. 17. Estrela. Tendo permanecido em pé com os pés firmes no chão, estruturado, com os pés firmes na realidade, no real, eu alcanço a estrela, eu alcanço o alto. Eu só consigo alcançar o alto, eu só consigo tocar as estrelas se o meu pé está conectado no chão, se eu estou sustentado pelas minhas próprias raízes, se eu não estou viajando, fluindo por aí, delirando por aí, eu não conecto com nada aí. Eu preciso estar estruturado, conectado com o solo, com as raízes, com o pé dentro da terra, do coração da Mãe Terra, para eu tocar o alto, a estrela maior. E aí buscar os benefícios que ela me proporciona e que ela tem, os tesouros da alma que se encontram lá no céu, mas com os pés na terra. Carta 18, aqui eu volto para o Yin, eu volto para o caldeirão. É aqui que o louco se afoga. Tem aquele ditado que fala: a lua cheia é o martírio dos loucos, porque na lua cheia a loucura sai para fora, não pode ser mais contida. Então nesse momento que eu afogo o louco, nesse momento que o louco é afogado, para que eu tenha a minha consciência plena, eu alcance a totalidade,
o todo do meu ser. Tendo alcançado essa totalidade, me encontro com o Sol, revejo, reflexão profunda de todos os meus aspectos e todas as minhas conquistas daquilo que eu sou. Tendo refletido, lembra que é dualidade ainda. Eu me encontro aqui com julgamento, tá? Então foi lá atrás era unidade ou dualidade e aqui eu creio, aqui é a criação do chamado ser hermafrodita. Eu unifico os opostos aqui, positivo com negativo, torno-me um novamente, mas aí é um processo consciente que a alma se faz, que faz consigo mesma. Aqui há uma busca, tem que ir atrás, faz essa fusão, essa alquimia profunda. A criação do ser com as polaridades em harmonia com uma coisa só. E aqui nesse julgamento eu me olho com todo o meu ser, com toda a minha história, com tudo aquilo que eu fiz, que eu conquistei ou que eu deixei para trás. Aí eu me julgo, eu decido se sigo em frente, se dou uns passos para trás, se faltou alguma coisa, se eu me arrependo, se eu fiquei preso nas minhas culpas, eu não consigo atravessar aqui. Então aqui é o momento de refletir e se amar profundamente para que você consiga atravessar para a conclusão desse processo. Tendo atravessado, me encontro com o mundo. O grande espelho, o espelho da alma, o ovo filosofal, a pedra alquímica, é aqui a passagem, um portal para uma transcendência, para uma nova realidade. Então esse espírito, essa alma percorreu um caminho, uma espiral de alfa ômega. Quando chega aqui eu atravesso e eu me encontro em nova espiral, só que muito mais ampla, com uma realidade muito mais aberta, com muito mais sabedoria, com muito mais visão do todo, para um novo caminhar, para um novo processo, para uma nova vida, com V maiúsculo. Tá bom? Esse é o caminho da alma, esses processos que a alma precisa enfrentar para se ver, para se realizar e para atravessar. Bom, quem tiver interesse, ó, magia do tarô, tá? Só conversar comigo. Então, obrigado e até a próxima.